Olá, eu gostaria de começar agradecendo, a oportunidade de poder falar sobre a realização de um sonho. Que sonho é esse? O sonho era de ver a história de vida da minha mãe, escrita em um livro para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de conhecê-la. E esse sonho, ele vem desde eu muito pequena, porque na convivência com a minha mãe, ela sempre escrevendo alguma coisinha no caderninho, sempre contando para nós como foi a vida dela na roça, desde pequena, trabalhando na roça, e estudou muito pouco, porque naquela época não tinha tantas oportunidades de escola e tudo mais. E a gente cresceu ouvindo como foi a vida, o convívio com os irmãos, com os avós, que tinham vindo da África, na verdade tinham sido traficados, vindo da África para o Brasil, e isso me encantava muito, E um dia, assim, a gente cresceu pensando, um dia nós vamos resolver esse assunto. E essa situação, ela foi realizada, na verdade, esse sonho, em 2018. Minha mãe estava próxima do centenário, que em 2018 ela estava com 98 anos, chegando próximo dos 100 anos, falei, não, eu acho que precisamos fazer uma homenagem, precisamos dar um presente. E foi aí que, conversando com a Maria Alice da Cruz, que trabalhamos na mesma universidade, em departamentos diferentes, mas eu já lia o que a Alice escrevia. E fiquei encantada, eu ficava muito encantada com a forma da escrita dela, E a convidei, e ela muito gentilmente aceitou. E foi uma alegria, uma felicidade. Esse livro foi lançado em 2019, em novembro, e a minha mãe completou o centenário 21 de dezembro. Era uma homenagem, Foi uma homenagem muito linda e o livro é uma homenagem. Mas após o lançamento, que foi lindo, maravilhoso, nós percebemos que não era só isso, só homenagem, que é uma história de vida que pode ser de qualquer pessoa, A dela muito encantada porque tem a questão dos avós que vieram no navio negreiro, não se conheciam, acabaram se casando, por uma série de questões da época, para poder amamentar os filhos dos senhores. Mas a história, ela é muito tranquila, a forma como a minha mãe contava as coisas, E aí esse é o encanto de ter esse livro escrito. E para nós, para mim que sou filha, além desse presente de ver narrada, escrita a história da vida dela, o que chama atenção também, e o propósito, é que mais pessoas tenham alcance, Eu acho que a leitura, o conhecimento, a forma como as pessoas tratam a dificuldade de conquista na vida, Então é um livro que dá um norte para as pessoas, para não desanimarem, elas têm que ir atrás das conquistas delas, E esse livro Vitalina Querubim, Conversas com Cafés Quentes, Neta de Escravos, Conversa com Café Quente, ela foi além do nosso objetivo, que era só homenagem. Eu recomendo e eu digo que é uma porta aberta para a inclusão, que todas as pessoas tenham essa oportunidade de contar a história da sua vida, história de vida da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus familiares, da sua própria vida, de valorizar, o seu dia a dia. E a gente precisa muito que os nossos jovens, as nossas crianças, elas tenham oportunidades, elas tenham recursos, que elas consigam ler, que elas sejam incluídas no mundo, na vida, que não é fácil, mas ela é possível. Então esse é o grande projeto, o projeto de um sonho que ao longo do tempo
se tornou realidade. E para as pessoas perceberem e verem que elas também são capazes, né? Então eu recomendo que na oportunidade vocês possam entrar na página do Catarse, que é onde está sendo feito o financiamento coletivo, que é um projeto maravilhoso também. E eu aconselho vocês a darem uma olhadinha lá. Nós estamos com esse livro lá e encerrando agora, né, no dia 22 de julho. Então não perca essa oportunidade de ler essa história de vida, muito linda. Não é porque eu sou filha dela, né, mas é porque realmente é uma história de vida muito linda. E hoje, mesmo aos seus 101 anos e 6 meses que ela está, é uma pessoa que ainda tem muita história para contar. Tem muito sobre a vida, muito sobre... É um aprendizado, né? E a vida é um dia de cada vez. Então eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de conhecer. E para mim está sendo um prazer muito grande. E nós fizemos um lançamento em homenagem, já esgotou, já estamos indo para a segunda edição, pela editora Traçado Editorial, né, da Beatriz Santos, e com a nossa jornalista, escritora, autora, Maria Alice de Paula Cruz. E é isso, nós queremos incluir, nós queremos que esse livro vá além do entorno daqui da onde estamos, né? Que ela vá para outras bibliotecas, que ela vá para outras mãos, para outras pessoas, que todos tenham a oportunidade de conhecer e talvez também se inspirar, né? Para escrever a sua própria história. É isso, agradeço imensamente essa oportunidade e espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer a história também de Vitalina Alexandre Querubim, e o livro é Vitalina Querubim, Neta de Escravos, Conversas com Café Quente. Ok. O livro é uma homenagem ao centenário da Dona Vitalina Querubim, mas após o lançamento da primeira edição, muitos leitores nos procuraram com vários temas. Ele acabou motivando a reflexão sobre vários temas, e entre eles a inclusão. E, de fato, o tema inclusão aparece em vários momentos do texto, né? Desse conjunto de crônicas sobre a vida da Dona Vitalina. A própria infância dela, o fato de ter que abandonar os estudos sem querer, né? E não foi por vontade própria, ela mesma declara que gostaria de ter continuado, dado continuidade aos estudos, e mesmo assim ela nunca se distanciou desse direito de ler, do direito de escrever. Então é um exemplo, a Dona Vitalina é um exemplo, né, de como a leitura e a escrita é importante na vida do cidadão e como ela inclui socialmente o ser humano. Com essa proposta de financiamento coletivo para a segunda edição, eu recebi com muita alegria essa proposta, esse convite da Beatriz, da Traçado Editorial, porque o financiamento coletivo ele permite isso, né? Ele permite ampliar o público leitor. E num país que é muito carente, que tem muita vulnerabilidade e que o acesso à educação ainda é discutível em pleno século XXI. Né? Muito se fez, muito se ampliou, hoje a educação é acessível, porém há muitas pessoas que por problemas de leitura e de escrita acabam sendo excluídas. E foi uma satisfação muito grande ouvir isso dos leitores. Teve leitor que chegou até mim e disse: olha, eu gostei muito da linguagem, é uma linguagem acessível. Um dos entrevistados, até se manifestou dizendo: eu nem precisei de dicionário. E era isso que eu queria, além de contribuir para a história, para contar a história do Brasil também, né? Apesar de ter iniciado com uma proposta de homenagem ao centenário, as histórias da Dona Vitalina são muito
ricas para fazer com que as pessoas reflitam sobre a história do Brasil. Ali tem muitas verdades tristes, muitas verdades alegres, mas que estão relacionadas com a realidade de muitos brasileiros. Então, é a partir daí que eu começo, aliás, eu sempre pensei nisso, né, nele como um material importante, no meu texto como um material importante para se debater a inclusão, mas quando me trazem isso, me trazem esse questionamento, né, para relacionar o livro da Dona Vitalina ao tema inclusão, eu fico muito feliz porque a inclusão social sempre foi tema no meu trabalho como jornalista durante mais de 30 anos. Então é uma satisfação muito grande poder saber que o nosso trabalho, o meu, da Maria Alice Querubim, que foi idealizadora, o meu como autora e o da Traçado Editorial, tem provocado esses temas, né? Não é só inclusão, mas como aqui no momento o foco é a inclusão, eu fico muito satisfeita, porque eu acho que todo profissional, não é só escritor, não é só jornalista, eu acho que todo profissional, né, que tem acesso ao conhecimento tem que ter a inclusão como tema, tem que ter a inclusão social ali no topo das suas prioridades. Olá, tudo bem? Eu sou a Beatriz Santos, editora aqui da Traçado Editorial, e eu fui convidada a falar um pouquinho nesse vídeo sobre a importância da escrita e da leitura. Bom, do meu ponto de vista, tanto a escrita quanto a leitura são ferramentas muito importantes para o desenvolvimento da cidadania. Eu acredito que sem a escrita e sem a leitura é muito mais difícil desenvolver o senso crítico que é necessário para que a gente consiga conhecer nossos direitos, nossos deveres, fazer escolhas conscientemente, escolhas para a nossa vida que são importantes, definir nossos rumos. Eu acho que tanto a leitura quanto a escrita são fundamentais. E eu acho muito importante, sou uma grande incentivadora dessas duas habilidades, né, da transformação dessas habilidades em hábitos, principalmente para jovens, que acabam dependendo muito do incentivo de professores, da educação formal. Eu acredito que quanto mais autônoma for essa busca por esse desenvolvimento da leitura e da escrita, melhor, porque não são só os escritores que têm livros publicados e vendem milhões de cópias que podem usar essas ferramentas. Elas estão ao alcance de todos, ou pelo menos deveriam estar ao alcance de todos, né? E eu acredito muito que todo mundo tem uma história para contar, seja ela a própria história ou histórias que vão ser criadas ainda de mundos possíveis, e nós temos que incentivar, sim, que todos escrevam e contem a própria história. Eu acho que quanto mais histórias existirem no mundo, quanto mais variedade de histórias existirem no mundo, melhor esse mundo vai ser. É isso. Obrigada pelo espaço e até mais. Eu sou Ana Angélica, sou professora na rede pública em Campinas e eu identifico a leitura e a escrita como os instrumentos que possibilitam a compreensão de mundo, a compreensão de si mesmo. Aquele que lê, ele vai se permitir estar em outros lugares, em outros tempos e em outros contextos. Ele vai se permitir brotar dentro de si a vontade de descobrir, de investigar, de estabelecer relações, de refletir mesmo sobre aquilo que ele ouve, sobre aquilo que ele vê e sobre o que dizem para ele. E na medida em que você escreve, você tem a possibilidade de organizar tudo isso. Então, o exercício da escrita é o exercício da organização do seu pensar, do seu sentir, da organização das suas reflexões. É um exercício de costurar o que você percebeu do mundo, o que você percebeu de si. Então, todas as muitas propostas que a escola faz, né, de fazer uma redação sobre um determinado texto, fazer um reconto, escrever um projeto de vida, declamar uma poesia, expressar através de gestos o que um texto te
te suscitou. Tudo isso é o exercício de mergulho dentro de si, de percepção de si num mundo que é muito amplo. E diariamente faz parte do meu cotidiano escolar ofertar a possibilidade da leitura, da gente poder parar e junto fazer uma roda, ler, discutir sobre aquilo que se leu, o que se sentiu, o que se percebeu. E os anos têm me mostrado que o aluno que olhou para a leitura e descobriu que existe um mundo muito maior do que ele imaginava naquele ambiente, é um aluno que se abre para o mundo. E aí ele consegue identificar detalhes no ambiente físico, nas falas, porque desabrocha, desperta um lado que ele não conhecia. Então, independente da pessoa estar ou não estar no ambiente escolar, a magia, o encantamento da leitura é algo que convida para algo mais, para expansão, para sair de si mesmo para um mundo ilimitado e para voltar para dentro de si, para um outro mundo também ilimitado, que é o mundo da percepção, que é o mundo do sentimento, da identidade. Então, aquele que lê, aquele que escreve, é aquele que se permite ir além do que supostamente o ambiente nos apresenta. Ele se permite viajar no tempo, rever suas memórias, assim como a Vitalina Querubim faz no livro da Maria Alice da Cruz, que é o exemplo bastante forte da libertação, da alegria, da plenitude que a leitura e que a escrita possibilitam para aquele que se permite sair um pouco de si mesmo. É isso.